Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda aula do curso Contextualização Histórica. Na primeira aula, a gente falou sobre a divisão entre pré-história e história, né? E depois a gente começou a falar sobre as primeiras civilizações. A gente começou a falar sobre Egito Antigo, né? E agora a gente vai falar sobre Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus e aqueles povos ali do Mediterrâneo. A Mesopotâmia, essa região ali que hoje faz parte da Arábia Saudita, Palestina, Irã, Iraque, Israel, aquela parte toda ali que a gente vê tanto falar no jornal que tem tantos conflitos hoje em dia, né? Naquela época também. Já começaram bem esse povo. A Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia não é os próprios mesopotâmicos que se chamavam assim, tá? Esse nome ele foi dado por um historiador grego, se não me engano Heródoto, porque meso significa meio e potamos significa rio, ou seja, era uma terra entre rios. Potamos é de onde vem a palavra hipopótamo, né? Então, Mesopotâmia significa isso, é uma terra entre rios. Por quê? Porque tem dois grandes rios, que é o rio Tigres e o rio Eufrates. Se na história do Egito, que a gente viu na aula passada, a civilização egípcia ela surgiu ao redor do rio Nilo, os mesopotâmicos vão criar sua civilização, suas civilizações ao redor dos rios Tigres e Eufrates, tá? Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios, além da vantagem de terem água próxima, fornecendo subsídio para a pesca, alimentação e transporte. Aquilo que a gente falou na primeira aula. Toda vez que uma civilização começa aquele processo, aquele processo de você aprender que você pode plantar, que você pode colher. Para você plantar, você precisa de água. Logo, você precisa estar próximo a um grande rio. O rio, ele é todo... um rio, ele é tudo para alguém pré-histórico. Para a era pré-histórica. Porque é do rio que você pesca, é do rio que você bebe água, é o rio que te fornece local para plantar, fornece modo de irrigar a plantação. Então, o rio, ele é tudo. Para começar uma civilização, você vai montar uma civilização, você precisa de um rio. Lembre-se disso. Não dá para montar uma civilização sem rio. No caso da Mesopotâmia, são os rios Tigres e Eufrates. Eles nascem lá na Turquia, se não me engano, e descem para aquela planície da Arábia. Há muitas diferenças entre a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Para começar, o Egito Antigo, a gente contou na aula passada, foi unificado pelo faraó Menés, né? Menés lutou lá e unificou várias tribos e formou um estado enorme, um império. Não é o caso da Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, ela vai ser um conjunto de povos morando naquele lugar. Não é uma unidade política como é o caso do Egito, tá bom? Na Mesopotâmia vão reinar diversas cidades-estados, tá? Como eu disse, não há unificação política. Então as cidades, elas são tudo. Não há um estado que compreende várias cidades, um império que tem várias cidades. Cada cidade é independente. Isso aqui é uma cidade-estado, tá? Cada cidade funciona sozinha como seu próprio estado. Tem seu próprio rei, seu próprio governo, suas próprias leis, tá? A maior parte da Mesopotâmia vai ser assim. Não há uma unificação política, tá? Não há uma unidade política. Em vários momentos vai haver uma tentativa dessa unidade, tá? O rei de uma cidade vai cobiçar outra cidade, vai conquistar outra cidade por um tempo, ou vai saquear e queimar a cidade, ou vai conquistar ela e cobrar impostos dela, enfim. Mas nunca vai haver na história, pelo menos enquanto o povo a gente pode chamar de história da Mesopotâmia, uma unidade política. Bom, as principais cidades da Mesopotâmia, daquela região da Mesopotâmia, pelo menos as mais famosas são Uruk, Nínive e provavelmente a que você deve ter ouvido falar, Babilônia. Babilônia é porque ela é muito citada na Bíblia, muitas histórias também que envolvem a Babilônia, tá? Essas cidades são as primeiras cidades do mundo, tá? Aquele processo de você plantar na beirada de um rio, aí começa a acumular pessoas, daí a pouco forma um estado. São as primeiras cidades do mundo, Uruk, Nínive, Babilônia.
geralmente governadas por um rei, claro. Vamos falar sobre alguns povos que habitaram ali a Mesopotâmia. Os sumérios, provavelmente são os mais famosos deles. Os sumérios são conhecidos por suas cidades fortificadas, aquelas muralhas de pedra, né, que protegem a cidade. Eles são conhecidos por terem desenvolvido a escrita cuneiforme. Tá? Foram eles que inventaram a escrita cuneiforme, são os primeiros em toda a história a inventar a escrita. Eram mestres da irrigação e da metalurgia. Inclusive eu cometi esse erro na última aula, porque eu não citei a questão da metalurgia. A descoberta da metalurgia é outra coisa que vai impulsionar a humanidade para frente, tá? Junto com a descoberta da agricultura, com a invenção do Estado. A metalurgia ela dá um upgrade na história da humanidade. Porque se antes você lutava, quem vencia quem fosse o mais forte, no máximo você tinha uma flecha de madeira, mas a partir do momento que você aprendeu a fundir o ferro e fazer uma espada de ferro, você estava bem à frente dos outros. Tá bom? Então, só disso aí você consegue imaginar. Uma pessoa que tinha uma espada na pré-história, ela tinha muito mais poder sobre os outros. Os sumérios eles são mais famosos, talvez os mais conhecidos, porque eles influenciaram todos os povos que surgiram depois, tá? Eles foram meio que mais ou menos os primeiros povos da Mesopotâmia, e eles que influenciaram os outros depois, né? Tanto é que todas as grandes invenções são deles. Eu conheço muitos sumérios, essas teorias de conspiração que tem no YouTube, né? Porque os sumérios eles tinham uma mitologia a respeito da criação do mundo, que era de que o mundo foi criado porque tinha um povo que morava nas estrelas, e esse povo desceu para a Terra para criar a humanidade. Você vai ver isso muito no YouTube como teoria de conspiração, querendo dizer que alienígenas já visitaram a Terra e tal. Isso é muito famoso por aí. Na verdade, a humanidade foi criada por seres alienígenas. Isso, na verdade, é uma mitologia suméria, tá? Os sumérios eles eram excelentes astrônomos. Excelentes. Eles foram o primeiro povo a olhar para o céu e a começar a pensar sobre aquilo, a catalogar as coisas. Eles foram os primeiros a notarem que tem estrelas que são fixas e tem estrelas que não, que são os planetas no caso, né? Eles foram os primeiros a perceber a mudança das estações, acompanhando as constelações, né? Isso também é outra coisa fundamental no desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque acompanhando o movimento das estrelas do céu, você pode prever quando que o inverno vai chegar, por exemplo. Prevendo quando que o inverno vai chegar, você pode se preparar para ele. Você já começa a pensar, opa, tá na época de plantar tal coisa, opa, tá na época de fazer tal coisa. Observando as estrelas que você monta a sua rotina. Isso é fundamental também para a sobrevivência. Eles são o primeiro povo a construir calendários, tá? Se hoje você sabe que a Terra, o ano tem 365 dias, é descoberta dos sumérios. Eles foram excelentes na hora de mapear os céus e controlar essas coisas. Eles perceberam que a Terra dava 365 voltas ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Isso 2, 3 mil anos antes de Cristo, tá? Outra coisa famosa sobre a Mesopotâmia é a cidade de Babilônia. A Babilônia é uma cidade-estado, tá? Só que ela ficou muito conhecida porque o rei Hammurabi conquistou diversas cidades sumérias. Ele foi o primeiro a tentar unificar a Mesopotâmia, né? Pelo menos é uma tentativa. Hammurabi ele é famoso pelo Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele é uma pedra talhada com diversas instruções de leis. O Código de Hammurabi, também conhecido como Lei de Italião, ele é a primeira tentativa de uma organização jurídica na história da humanidade. A primeira tentativa de criar leis, de criar uma constituição. Vamos ver se aqui tem foto dele. Código de Hammurabi talhado em pedra basalto. Na segunda imagem aqui, ó, não ficou muito boa não, mas é tudo talhadinho, a escrita das leis. Se não me engano, são 272 leis que servem para organizar a sociedade. São leis do tipo, se um homem matar outro, ele será condenado à morte. Se o homem roubar uma coisa, é a primeira tentativa de criar uma jurisdição.
É claro que isso ainda é muito primitivo, né? Já tem ideias meio estranhas, tipo, lei de Talião, né? É muito conhecido isso, é olho por olho, dente por dente. Tudo que você fizer com uma pessoa será feito com você. É a primeira tentativa do Estado de criar uma lei. Só que isso é bastante falho. Você pode achar que isso é interessante, mas isso é bastante falho. Por exemplo, se alguém fizesse alguma coisa, vamos supor, alguém construísse uma casa, a casa caísse e matasse a mulher do proprietário. A pena dada seria que a mulher do arquiteto teria que ser morta. É um tanto estranho pra gente, é claro. Vamos supor, se você acidentalmente matasse alguém, você seria condenado à morte. Se você acidentalmente matasse o filho de alguém, o seu filho seria condenado à morte. Se você ferisse alguém, cortasse a mão de alguém, aquela pessoa perdesse a mão, a sua mão seria amputada. Isso é conhecido como lei de Talião. É uma tentativa, para nós, um pouco arcaica, mas foi fundamental também para o desenvolvimento da humanidade, a criação de leis. Uma coisa interessante que você pode observar aí no Código de Hammurabi, nessa imagem, na primeira parte de cada imagem, essa figura que está talhada em cima da escrita, isso é um deus entregando o código para Hammurabi. Olha que ideia interessante. Ou seja, Hammurabi não é o autor do Código de Hammurabi. Quem escreveu foi um deus. Por que você deve obedecer o Código de Hammurabi? Espero que esteja entendendo. Por que você deve obedecer o Código de Hammurabi? Porque foi dado por um deus. Olha que o justificativo é excelente para você, rei, né? Vamos lá, adiante. Outros povos também que habitaram a Mesopotâmia, os assírios, conhecidos pela sua violência. O nome de um famoso rei assírio, Assurbanipal, ele construiu a primeira biblioteca do mundo, está ali no plural, mas é a primeira biblioteca do mundo. Eu não tenho certeza, mas se não me engano ficava em Nínive, a primeira biblioteca do mundo. Obviamente ela não existe mais, ela foi destruída em algum momento em que alguém brigou com alguém que pôs fogo em tudo, que é sempre assim. Outro povo conhecido também na Mesopotâmia também, os caldeus. Os caldeus eles ficaram conhecidos por terem derrotado os assírios, tá? Os assírios, se não me engano, derrotaram os babilônicos e tomaram a cidade de Babilônia. Depois vêm os caldeus e derrotaram os assírios. É sempre aquela confusão toda. O rei famoso dos caldeus é o Nabucodonosor, construiu diversos zigurates, e ele, o provável rei que mandou construir a Torre de Babel. Zigurates, eles são uma espécie de versão mesopotâmica das pirâmides do Egito, tá? O zigurate, ele é uma pirâmide, acho que eu não lembro de colocar uma imagem aqui não. Ele é uma pirâmide, mas ele é uma pirâmide com camadas, onde você faz tipo uns jardins, umas plantações assim. Ele mandou construir isso de presente para a esposa dele. Quer dizer, você dá um anel de presente para sua esposa, você acha que você tá abafando. O cara mandou construir uma pirâmide para a esposa dele. Enfim, ele também é famoso ele é o provável rei que tinha mandado construir a Torre de Babel. Todos esses povos da Mesopotâmia, de vez em quando você tem citações deles na Bíblia, tá? Às vezes com outros nomes, porque às vezes tudo isso é meio relativo, né? Às vezes o jeito que um povo se chama numa época não é a mesma forma que outro povo vai chamar aquele povo 1000 anos depois, por exemplo. Então, muitas vezes com nomes diferentes, mas todos esses povos são citados na Bíblia. E daí vem a confusão. Não se tem certeza se a Torre de Babel realmente foi na Babilônia, se realmente foi Nabucodonosor que mandou construir. Mas é porque é tudo muito confuso. E as fontes históricas são bem rasas sobre tudo isso. De um modo geral, a cultura desses povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, não sei se deixei isso claro na última aula, eles acreditavam, politeísta é quando você acredita em vários deuses, tá? Geralmente é como se fossem deuses de faces, né? Cada deus ele é responsável por uma coisa. Um é o deus do céu, o outro é o deus da água, o outro é o deus da chuva, o outro é o deus do amor, o outro é o deus do ódio. Geralmente tem um deus que é da guerra. Enfim, são várias faces da natureza. Geralmente tudo aquilo que é importante para um povo. E para ter uma explicação para a existência daquilo tudo é só criar um deus para ele. É simples. Então eram povos politeístas. Acreditavam em
vários deuses. Quando um povo acredita em apenas um único Deus, ele é um povo monoteísta. A gente vai ver isso mais pra frente. Como eu já disse, eles eram excelentes astrônomos, inventaram o calendário. Eles também eram excelentes matemáticos, tá? Foram eles que basicamente inventaram a matemática. Só que eles usavam, uma curiosidade, é que eles usavam um sistema numérico que era de base 6. A nossa matemática atual, ela é de base 10. O que significa? Você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, você coloca um número antes e começa de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei se deu para pegar como explicação, não sou matemático. A matemática deles era de base 6, ou seja, você tinha 6 números, colocava um na frente. Contava mais 6 números, virava 2, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí colocava um na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de novo, aí colocava outro na frente. Era um sistema numérico de base 6. Por que isso é interessante? Porque agora você descobriu por que a hora tem 60 minutos. Por que um minuto tem 60 segundos? O que mais? Por que um ângulo completo tem 360 graus? Porque são 6 vezes 6. 6 partes de 6. Tá? 360 é como se fosse, porque 360 é como se fosse o 100 para eles, entende? Você tem uma base 10, toda vez que chega a 6, você coloca mais um. Tá? É por isso que algumas coisas que a gente usa até hoje são de base 6 e não de base 10, como a gente está acostumado. Por isso que uma hora tem 60 minutos. A literatura babilônica é outra coisa que chama bastante atenção. Ela tem diversas histórias. Cara, foi um dos primeiros povos a criar a escrita, né? Então eles eram excelentes para criar literatura. Eles tinham muitas histórias, né? Encontra-se muitas histórias talhadas naqueles blocos de escrita cuneiforme. Inclusive uma história muito famosa que eu te sugiro a procurar é a Epopeia de Gilgamesh. Ela é conhecida como a primeira história criada pela humanidade. Claro que não é exatamente a primeira, mas pelo menos é uma das primeiras que a gente tem notícia, né? A Epopeia de Gilgamesh, ela conta a história de um rei, se não me engano, que sai procurando a imortalidade. Se você tiver interesse, eu te sugiro que procure no Google. Geralmente no YouTube também tem resumo também e tem livros também. É muito interessante. Bom, por fim, os mesopotâmicos eles acabaram dominados pelos persas. Sempre na história da humanidade é isso, né? Um império cresce, ele domina outro, uma hora ele é dominado por alguém. Nada na história, na humanidade dura para sempre. Nenhum império dura para sempre. Então, aquela confusão na Mesopotâmica de um povo dominar outro, nunca houve uma unificação histórica, nunca houve uma unificação, né? Nunca houve um único estado dominando tudo na Mesopotâmica, sempre na Mesopotâmia, sempre aqueles diversas tribos, uma lutando contra a outra, cada um com suas características. Mas no fim todos eles caíram para um povo chamado persa, que é de um pouco mais ao oriente deles. A gente vai falar sobre eles também mais pra frente. Os dois primeiros que eu quis abordar nessas aulas, que são a Mesopotâmia e o Egito, não que eles sejam mais ou menos importantes do que os outros, mas eles têm uma influência muito grande nos gregos, que vão ter uma influência muito grande nos romanos, que vão ter uma influência muito grande na nossa cultura atual, tá? A gente vai ver tudo isso mais pra frente ainda com calma. Um pouco de outras civilizações também, além da Mesopotâmia, a gente tem os fenícios, era um povo mais do mar. Os hebreus é um povo muito conhecido pela Bíblia, né? E os persas, que foram basicamente quem dominaram os mesopotâmicos depois, dominaram os persas, e dominaram os egípcios, e criaram um império enorme, a gente vai chegar neles. Eu vou falar um pouco também sobre aqueles povos do Extremo Oriente. Mas vamos lá. Os fenícios eram um povo praticamente do mar. Eles eram excelentes navegadores. A origem deles é mais ali onde hoje está Israel. Não sei se o mapa está claro aí, é bem no cantinho ali naquela parte verde. Mas como eles eram excelentes navegadores, eles criaram muitas colônias ao redor de todo o Mediterrâneo. Eles navegavam, fundavam uma cidade longe, e aquela cidade prosperava. Eles eram excelentes comerciantes, tá? Eles trocavam uma coisa. E o comércio é outro surgimento que é muito importante para a história da humanidade. Por quê?
Se você tem muito um produto e você não tem do outro, é fácil, é só você trocar com o outro povo que tem. Você faz a troca. É muito caso dos fenícios, eles vão ser o povo do mar e vai ser o povo que vão ser os primeiros comerciantes do mundo. Eles vão trocar cedro com o Egito, por exemplo, eles têm muito cedro, eles vão trocar em troca de outras coisas que só se encontram no Egito. Vão levar aí que vem a importância, é uma troca cultural muito importante, porque eles vão levar coisas que só tinham no Egito para a Grécia, vão levar coisas que só tinha na Mesopotâmia para o Egito. Eles vão ser eles os responsáveis por transferir coisas de um povo para o outro. Eles colonizaram diversas cidades e estados por todos o mar Mediterrâneo. Eram excelentes navegadores. Eles faziam o barco deles como madeira, eu não sei o nome da madeira, posso pesquisar depois. É uma madeira levíssima. Por isso que eles se tornaram excelentes navegadores. Eles aprenderam a fazer um barco que era muito leve e fácil de navegar. Eram excelentes navegadores. Eles navegaram por todo o mar Mediterrâneo. Você vê aí pelo mapa, tem cidades fenícias fundadas por todo o mar Mediterrâneo. Inclusive, há relatos no Egito de que um faraó, não vou me lembrar o nome, uma vez contratou um barco fenício para dar a volta ao redor do mundo. Porque o faraó egípcio queria saber o tamanho do mundo. E há relatos de que eles teriam contornado toda a África. Aí não tem o mapa mundo completo não, mas há relatos de que eles teriam pelo menos dado a volta ao redor da África. Há outra história que eu julgo mais como teoria de conspiração. Se não me engano, acho que a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, tem uma inscrição, uns inscritos lá, que são do alfabeto fenício. Aí tem a teoria de conspiração de que os fenícios estiveram aqui no Brasil, 2000 anos antes de Cristo. Mas eu acho bem pouco provável, acho que isso é mais teoria de conspiração mesmo. A inscrição lá ela é bem vaga, ela não lembra tanto assim uma escrita fenícia, não. Mas há essa teoria de conspiração, eles eram tão bons navegadores que eles estiveram até aqui na América. Mas acho isso bem pouco provável, enfim. Eles foram muito bons navegadores, contornaram toda a Europa, fundaram diversas cidades e eles inventaram outra maravilha, que é o alfabeto. Por que o alfabeto é tão interessante? Porque a escrita egípcia, aquela escrita hieroglífica egípcia, e a cuneiforme mesopotâmica, ela tem uma dificuldade que é a seguinte: cada desenho, cada pictograma, ele representa uma palavra, certo? Você tem a palavra casa, você vai lá e faz um desenho que representa a palavra casa. Você bate o olho naquele desenho, você sabe que aquilo significa casa. Só que isso tem diversas dificuldades. Por exemplo, você não consegue escrever uma palavra que foi escrita em outra língua. Você não consegue escrever uma palavra que é de outra língua, por exemplo. E o alfabeto, ele não desenha coisas, como é o caso da escrita hieroglífica. Ele usa sons. O que os fenícios perceberam? Que dava para colocar, que dava para fazer qualquer som emitido pela língua humana com apenas 23 imagens, ou 23 letras. Já parou para pensar nisso? Com 23 letras, você escreve qualquer som saído da boca humana. Isso foi outra descoberta genial. Os fenícios depois eles vão influenciar os gregos, que é quem inventou o nosso alfabeto de fato, tá? Mas o alfabeto fenício ele é bem parecido com o grego. Eu posso trazer em outra aula depois a diferença para vocês verem. Os traços são muito parecidos. São eles quem influenciaram os gregos depois para criar o nosso alfabeto atual. É uma descoberta genial. Os hebreus também é um povo que vai surgir ali naquela mesma região ali, onde hoje mais ou menos é Israel, Sinai, né? Rio Jordão ali, muito conhecido. Esse povo é muito conhecido por estar na Bíblia. Foram eles que escreveram a Bíblia. O que esse povo traz de descoberta importante para a humanidade, de invenção importante, de coisa importante para a humanidade? Eles foram o primeiro povo monoteísta. Eu falei uns minutos atrás, a diferença entre monoteísmo e politeísmo, né? Politeísmo é quando você acredita em vários deuses, monoteísta é quando você acredita em um deus só. Os hebreus foram o primeiro povo monoteísta. Você vai lembrar tudo isso vindo da Bíblia, com Abraão, né? Aí Moisés, Davi, Salomão, todos esses nomes tão famosos na Bíblia são hebreus, tá bom? Esse povo surgiu ali
nessa região do Oriente Médio, até a parte lá que tá inclusive na Bíblia, que eles fugiram para o Egito, ficaram um tempo no Egito e tal. Depois eles voltam para a terra deles. Mais para frente eles vão ser dominados pelos egípcios, vão ser dominados pelos babilônicos. Vocês viram que o Império Babilônico vai chegar aí longe, mas no fim todos eles vão ser dominados pelos persas. A Pérsia vai formar um império enorme que no fim também vai ser dominado pelos macedônicos. Adiante, agora vamos falar sobre os persas, né? Os persas eles já surgem um pouco mais para trás, um pouco mais na onde que hoje é o Irã, tá? Mais o Oriente. Eles vão dominar a Mesopotâmia, depois eles vão dominar a parte ali dos hebreus, vão dominar inclusive o Egito e parte da Grécia. Vão formar o maior império daquela época, vão formar um império enorme. Lembra que até agora há pouco falando da Mesopotâmia, eu disse, a Mesopotâmia ela não tinha uma união geral, não tinha um estado centralizado. A Pérsia não. A Pérsia ela vai dominar tudo isso, vai dominar uma extensão territorial enorme e vai conseguir manter aquilo no estado centralizado. Isso é muito interessante, porque a forma como os persas vão fazer isso também revoluciona a humanidade. Eles vão dividir cada região como se fosse uma espécie de província, né? Você vê que é algo bem utilizado hoje em dia, né? Eles tinham um império muito organizado politicamente. Era centralizado, quem mandava era o rei. Eu não sei onde ficava, eu não me lembro onde ficava a capital, não sei, se não me engano é Persópolis, alguma coisa assim. Mas ele tinha um controle sobre um domínio territorial enorme. E conseguiam manter isso por um longo período, que era bem raro naquela época, você conquistar grandes períodos sem ser invadido por ninguém. Uma dos segredos para fazer isso é a tolerância que eles tinham com os povos dominados. Foi algo praticamente revolucionário até então na humanidade, porque toda vez que você invadia uma cidade, invadia a cidade do seu inimigo, você queimava tudo, matava todo mundo, pegava as mulheres, transformava todo mundo em escravo, roubava tudo, saqueava. Os persas tiveram uma ideia melhor. Eles invadiam, obviamente, pegava tudo, mas eles mantinham uma certa amistosidade. Amistosidade do tipo, eles dominavam, mas eles colocavam um governador para ficar de fantoche, um governador daquela própria etnia, daquela própria cidade para ficar de fantoche. Aí eles cobravam impostos para poder manter aquilo, mas tudo isso com uma tolerância muito maior do que outros povos não tinham, inclusive uma tolerância religiosa, tá? O que jamais aconteceu antes. Toda vez que um povo dominava o outro, era para matar mesmo, era para dominar tudo, era para levar todos os recursos e destruir o Deus do outro. Essa parte é muito interessante. Destruir o Deus do outro. Nós temos os nossos deuses, aqueles ali não gostam dos nossos deuses, quando a gente dominar eles, a gente vai matar todo mundo e acabar com o Deus deles, vão destruir todos os templos deles e tal. Os persas não faziam isso. Eles respeitavam a religião dos povos dominados. Isso foi muito bom, porque colocavam os povos dominados numa espécie de zona de conforto. Aí eles dominaram durante vários anos, ficavam vários anos pagando impostos para os persas, subjugados aos povos persas sem se revoltar. Esse era o grande segredo dos povos persas. Foi na Pérsia que surgiu uma religião que vai ter uma influência muito grande sobre o cristianismo, que é a religião de Zaratustra. Muitas características da religião judaico-cristã, ela vem da religião de Zaratustra. Para a gente não deixar em branco o Extremo Oriente, porque senão a gente comete aquele erro de achar que o mundo é só do jeito que é da nossa cultura. Esses primeiros aqui que eu estou falando, Egito, Mesopotâmia, esses povos aqui, depois Grécia e Roma, que a gente vai ver na próxima aula, eles são a base da nossa cultura ocidental. Mas a nossa cultura ocidental não é a única, tá? Claro, a China, a Índia, o Japão, eles vão se desenvolver igual esses povos daí. Vai ter também uma antiguidade japonesa, uma antiguidade chinesa, uma antiguidade indiana. Isso é bem menos conhecido para nós por uma questão cultural mesmo.
ela vem dos povos, digamos assim, ocidentais, tá? Mas na China aconteceu coisa parecida. Por exemplo, entre os rios Amarelo e o Yangtze, desenvolveu diversas civilizações. A gente tem menos conhecimento sobre elas, a gente conhece menos sobre elas porque não é do nosso interesse. Na Índia também é a mesma coisa, lá tem um rio muito grande, se não me engano é o Ganges, né? E ao redor do Ganges também vão surgir diversas civilizações com a sua cultura, com a sua religião, com o seu pensamento. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não fique escondido no pensamento da gente. Porque às vezes a gente vê muito a cultura pelos nossos olhos, pelo aquilo que parece importante para a gente. Mas existe um mundo além da nossa visão. Existe um mundo além da nossa cultura. Na próxima aula a gente vai falar sobre Grécia e Roma, que é muito importante, por quê? Porque Grécia e Roma é a fundação da nossa cultura. Tudo o que a nossa sociedade é hoje, praticamente tudo é graças a Grécia e Roma. Bom, dá sugestão de filme para finalizar a aula. Esse filme aqui chama 10.000 anos antes de Cristo. É um filme neozelandês de 2008. Ele se passa praticamente na pré-história. Ele tem uma narrativa bem interessante. Se passa na pré-história. Eu não vou ficar aqui dando spoiler do filme, mas ele mostra muito o dia a dia de um homem primitivo tentando salvar a mulher dele lá. Enfim, é um filme interessante. Se você tiver interesse, ele vai falar muito sobre questão do período paleolítico, neolítico, jornada das tribos dos caçadores de mamutes. Ele é muito interessante, até terminar no começo da civilização humana. Eu sugiro que você gostar de ver filme, pode ver, que ele é muito bom. Bom, eu espero ver vocês na próxima aula, espero que continue tendo paciência comigo. Obrigado.